Olá pessoal, beleza? Bom, então hoje nós vamos ter a última aula do curso Como Aprender Inglês. Esse foi um curso que eu gostei muito de ter feito e já estava devendo essa aula para vocês, não é verdade? O pessoal já estava comentando lá, deixando um comentário, pedindo a aula. Infelizmente demorou um pouquinho mesmo, eu não tive como fazer antes, mas eu estou realizando agora para vocês, ok? Bom, a gente falou no primeiro vídeo uma breve introdução do curso. No segundo vídeo nós tivemos o vocabulário essencial. No terceiro vídeo nós tivemos a primeira aula de listening. No quarto vídeo nós tivemos o vocabulário médio. No quinto vídeo nós tivemos novamente listening. E no sexto vídeo nós tivemos o vocabulário avançado. Então agora ficou faltando somente speaking, conversação. O que é difícil de fazer, porque pela internet eu não tenho aqui a facilidade de estar pessoalmente com vocês para estar corrigindo erros e ajudando vocês na desenvoltura, no falar o idioma inglês. Então, a primeira ideia que eu tive foi, vou colocar frases para que formem conversações, e aí o pessoal vai repetindo, vai aprendendo dessa forma. Só que eu pensei, isso já tem muito em toda a internet, e eu próprio já fiz bastante vídeo assim com frases, e partindo desse princípio das frases prontas, né? Hoje eu tô com uma ideia um pouco diferente. Então eu gostaria de passar para vocês, na verdade, questões bem pontuais acerca da conversação, que são muito importantes, fazem muita diferença, e que vão ajudar vocês na hora de conversar, na hora de falar. Porque o que você quer na hora de falar inglês? É se sentir seguro. O que você quer na hora de falar inglês é se sentir confortável. Muita gente, quando vai falar, quando vai realmente se pôr nessa atividade de falar o inglês, a pessoa fica muito nervosa. A pessoa fica muito impaciente, é um nervosismo realmente que a pessoa às vezes até nem esperava, não achava que ia ter. Mas ela fica realmente nervosa, ela fica impaciente, ela fica com as mãos tremendo e acaba não conseguindo se expressar direito. Aí tem um sistema de autossabotagem que acontece com as pessoas, não com todas, mas com a grande maioria das pessoas, principalmente aqui no Brasil. Bom, então o que você busca é se sentir seguro, o que você busca é ter uma segurança. Eu acredito que você tem que pensar por esse lado da psicologia mesmo, né? Por esse lado de eu tenho que me arriscar, eu tenho que fazer. E quando você aceita o erro de antemão, por isso que eu falo sempre sobre a importância de aceitar que nós vamos errar, porque vamos errar. Não tem como não errar, tá? É a mesma coisa que você tentar andar de bicicleta sem nunca cair. É impossível, um dia você cai. Geralmente a gente cai já no começo, aprendendo, né? Então você vai errar e você tem que viver com isso. Então, para acabar com essa tensão que surge, essa tensão de cometer erro, essa tensão de passar vergonha, assuma logo o fracasso de antemão, entendeu? Você pode fracassar, pode acontecer. Então assuma isso de antemão e acabe com esse nervosismo que surge. Pode ser que eu erre, não há o menor problema. Não há o menor problema. Erro é bonificação, erro é aprendizado, tá? Se você errou uma vez, você aprende que não deve ir por aquele caminho e nunca mais você erra de novo. Bom, perfeito. Então, essa parte psicológica é uma questão muito pessoal, eu estou te dando apenas uma dica, mas eu espero que você trabalhe aí nesse sentido de realmente se colocar, né, nesse espírito de coragem, nesse espírito de aceitação para falar e para praticar, porque isso é muito importante. A primeira conversação que eu tive em inglês não foi com pessoas que estavam estudando. Então, a primeira conversação que eu tive em inglês foi em um ambiente real, foi por telefone, com uma moça francesa que estava na Dinamarca no momento da ligação, e ela estava ligando da Dinamarca para o Brasil para saber sobre um curso de teatro. Eu trabalhava numa escola de teatro e eu que dava as informações dos cursos. Então eu atendi o telefone e do outro lado a pessoa falando em inglês comigo. Não era uma pessoa americana ou britânica, era uma pessoa que não é nativa no idioma inglês. E ela falando comigo em inglês. E, evidentemente, eu não fiz todo o trabalho, né? Foi a minha primeira conversação em inglês. Primeira de todas mesmo. Não tive nenhuma antes com um aluno de escolinha, porque eu nunca fiz curso. E nem com ninguém na internet. Foi a primeira no sentido literal. Então, evidentemente que eu não fiz todo o trabalho de venda do curso para ela.
não teria condições para isso, mas eu peguei as informações básicas, eu expliquei para ela o básico, disse para ela que no momento não tinha uma pessoa mais proeficiente no idioma inglês para falar com ela, mas que se ela deixasse o telefone dela, assim que chegasse alguém mais experiente, eu pediria para entrar em contato. E eu anotei o telefone dela e tive uma conversação real, atendendo um cliente, e fiz aquilo que era necessário. Foi perfeito. E eu me lembro que eu fiquei muito nervoso, foi bem difícil, mas eu gostei muito daquilo. Foi realmente assim como... Sabe quando a pessoa vai ver se a água tá boa e fica pondo só a pontinha do pé na água? A água tá gelada, né? E vem alguém te empurra dentro da piscina, acabou o frio, aí agora tudo tá gelado, agora não importa mais, né? Então é exatamente isso que eu tenho sugerido aí para vocês, tá? Bom, então em primeiro lugar é isso. Em primeiro lugar é você trabalhar essa questão interior, essa questão de você conseguir acreditar em si mesmo e de aceitar o erro se você errar. Não tem problema algum cometer erro, ok? Bom, depois disso nós vamos ver algumas questões para te deixar seguro de um ponto de vista mais técnico, ou seja, do conhecimento do idioma mesmo. Eu já te dei bastante conteúdo nesse curso e você vai agora pegar um conteúdo também muito bom e muito prático para conversação. Nós vamos começar falando a respeito da mudança que o verbo em sua forma infinitiva sofre depois de certas palavras. Então, o que é o infinitivo? O infinitivo é o to e o verbo. Por exemplo, to be, to do, to see. Esse infinitivo ele sofre uma alteração quando ele está depois de algumas palavras. E ao invés de você falar to e o verbo, você vai falar o verbo com o ing no final. Por exemplo, essa frase é muito comum. Thanks for watching. Você percebe que não é thanks for to watch? Você não fala to watch. Por quê? Porque tem o for ali. Então nós vamos pegar essa preposição e vamos entender que depois dela, todo verbo que deveria ser no infinitivo não vai ser no infinitivo, mas vai ser com o ing no final. A mesma coisa acontece com a palavra of. Por exemplo, na frase I'm tired of doing it, você não vai dizer I'm tired of to do it. Você vai dizer doing it. Por quê? Por causa da preposição of. Depois dela, você sempre usa o verbo com o ing no final. É a mesma coisa com a palavra stop. Então você não diz stop to run. Não. Stop running. Até uma pessoa comentou em um vídeo meu pouco tempo atrás que o certo seria stop to run. Está errado, tá? O correto é stop running. Bom, o mesmo acontece com a palavra avoid. Você não diz avoid to get sick. Evite ficar doente. Avoid to get sick. Não. Você diz avoid getting sick. Então, depois de avoid, você não usa to verb, você usa o verb plus ing, o verbo com o ing no final. Isso acontece também com a palavra mind. Aqui eu tenho o exemplo, do you mind giving me your number? Você se importaria de me dar o seu número? Então, não diga do you mind to give me your number? E sim, do you mind giving me your number? Ok? Like também acontece o mesmo. Esse aqui você vai ver algumas variações. Então, algumas pessoas realmente falariam I like to read. Mas eu acho que o mais correto é I like reading, tá? Porque eu gosto de ler. Aqui tá escrito I like reading. Eu gosto de ler. Então, o pessoal fala I like to read. A gente vê bastante isso, mas eu aconselho você a sempre falar I like reading, ok? Que segue melhor a nossa regrinha. Dislike. I dislike being alone. Eu não gosto de estar só, então I dislike being alone em vez de dizer I dislike to be alone, ok? Vocês estão conseguindo compreender? Então, por exemplo, aqui I dislike being alone, você tem esse being no lugar do to be. To be alone, não, being alone. Por quê? Porque tem essa palavra dislike e é uma palavra que nós estamos aprendendo que depois dela a gente usa o verbo com o ing no final, ok? Nós temos também essa palavra start, e start é a mesma coisa que stop. Então, she start learning English. She start to learn English. Não, tá errado. She start learning English. Ok? A palavra consider. Consider taking a vacation. Mesma coisa.
Você não diz consider to take, ok? Without, mesma coisa. How to pass any test without studying. Você não vai dizer without to study. Enjoy. We enjoy listening to music. Então, nesse caso, você não diz we enjoy to listen to music. Tá? We enjoy listening to music. Você usa o verbo com ing no final. Acontece também com a palavra recommend. I recommend trying another one. Com a palavra before. Before saying. Você não vai dizer before to say. Before saying. Ok? Bom, então acho que para essa questão já deu para entender. Existem outras palavras que isso pode ocorrer, mas você percebe que isso é muito intuitivo quando você pratica o listening. A gente tem falado muito sobre listening, né? Então quando você pratica bastante o listening, você percebe que essas palavrinhas vão ficando na sua memória automaticamente, às vezes você nem percebe. Eu mesmo aprendi isso aqui, essa regrinha, e sem estudar. Eu fui percebendo esses padrões e quando eu vi eu já estava usando. Então você vai aprender também. É só você prestar atenção nas palavras que o infinitivo muda da forma to verb para verb plus ing. Ok? Isso significa da forma to mais verbo para a forma verbo mais o ing no final. Ok? Bom, então mudando de assunto, mas continuando no mesmo tema. Duas palavras importantes, may e can. Não dá para a gente ser muito religioso aqui. Por quê? Porque apesar de ter uma regra, os próprios nativos, às vezes eles quebram essa regra. A regra seria que may é um pedido de autorização. Então você está pedindo autorização para a pessoa. Como assim? Por exemplo, may I ask your name? Eu estou perguntando se eu posso te perguntar o nome. Você me autoriza a te perguntar seu nome? Então eu estou sendo cortês, né? Eu estou te dando a decisão sobre se eu vou perguntar o seu nome ou não, de uma forma educada, e eu estou pedindo autorização para você. May I ask your name? E aí você responde sim ou não. No caso do can, é diferente. Quando você pergunta para alguém, can you drive? Você não está perguntando acerca de autorização. Você está perguntando se a pessoa está capacitada a dirigir, né? Você tem essa habilidade, você dirige. Você pode até ser habilitado no sentido de ter habilitação, mas não é um pedido de autorização. É sim sobre a capacidade, sobre a possibilidade. Um outro exemplo seria you may have a nap if you wish. Aqui significa que você pode ter uma soneca se você quiser. Percebe que isso não é possibilidade, porque a pessoa não pode decidir se você vai ter uma soneca ou não. Mas é autorização, olha, você está autorizado a tirar um cochilo se você quiser. Você pode ter um cochilo se você quiser. E um outro exemplo de can I borrow your car? Eu não estou perguntando, nesse caso, se você me autoriza. Eu estou perguntando, nesse caso, se há possibilidade. Eu posso pegar o seu carro emprestado? Quer dizer, tem essa possibilidade, você não vai usar ele? É nesse sentido. Se fosse o may, aí sim eu estaria pedindo a sua permissão. Uma coisa interessante sobre o verbo can é que can é um verbo modal. Então ele não tem futuro nem passado. Eu já até vi em alguns lugares as pessoas falando, por exemplo, que can no passado seria canned, né? C-A-N-N-E-D. Isso não existe, tá? Como esse é um verbo modal, ele não tem conjugação no tempo passado nem no tempo futuro. O que acontece? No passado a gente usa o could para o can e no futuro a gente usa o able. Então, como é que diz assim? Eu poderei em inglês. I will be able to. Tá? É assim que se diz eu poderei. I will be able to. Não tem I will can. Isso está I'm going to can. Está totalmente errado, tá? Perceba como é interessante para a gente poder falar inglês direitinho. Outra coisa interessante, as palavras open e opened, que a gente pode tender a achar que um é presente, outro é passado e ponto final. Sim, um é presente, um é passado, mas não é ponto final porque ela tem um uso diferente. Então, por exemplo, open, você vai usar sempre para aquilo que não está fechado. Então, por exemplo, a janela não está fechada, a janela está aberta. Então, the window is not closed.
The window is open. The window is open. Está aberta. Agora, já o opened, a gente vai usar quando alguém ou alguma coisa abriu alguma coisa no tempo passado. Então, por exemplo, ela abriu o livro. She opened the book. She opened the book. Então, nesse caso, nós usamos o ed no final. She opened the book. E também vamos usar o opened em casos onde uma coisa estava fechada, mas abriu. Aí a gente usa o opened, tá? Então, se algo estava fechado e de repente abriu, você usa o opened. E se uma pessoa ou alguma coisa abriu alguma coisa, você usa também o opened. Mas se você está falando de algo que não está fechado, sempre vai ser open. Então você não vai dizer the window is opened. Nós diríamos isso em português. O particípio entraria aí no português, né? Aberta. Mas no inglês não. No inglês você fica com o open mesmo. The window is open. Então vamos ver alguns exemplos. The gate is open. O portão está aberto. The gate is open. Outro exemplo. She opened the gate. She opened the gate. Ela abriu o portão. E um último exemplo. The gate was closed, but opened by 5. Então aqui ficam os exemplos para ficar bem fácil para a gente entender, ok? Vamos falar agora de outra coisa também muito importante, que são as palavras a e an, significando um. Só que a você usa quando está antes de uma consoante. Então, por exemplo, um carro, a car, um carro. E an você usa quando está antes de uma vogal. An apple, uma maçã, ok? Então, sempre que for antes de uma consoante, você usa a, e antes de uma vogal, você usa an. Bom, outra coisa que eu queria mostrar para vocês é sobre... Bom, vamos falar um pouco também sobre as palavras sem quantidade. Algumas palavras, elas não têm quantidade, ou seja, você não pode falar 1, 2, 3 referente a elas. Por exemplo, a palavra café em inglês, você não pode dizer um café, 2 cafés. No Brasil a gente fala, né? Um cafezinho, 2 cafezinhos. Em inglês, drink some coffee. E é coffee, tá? Não é cough. Cough é tosse. Então você pronuncia coffee. Drink some coffee. Significa beba algum café, beba um pouco de café. Você não pode falar um café, tá bom? É uma palavra não contável. O que você pode falar é um copo de café, a cup of coffee. Então, nesse caso, você poderia usar a quantidade para o copo, né, para a xícara, mas não para o café em si. A mesma coisa acontece com a palavra tea, que é chá, com a palavra water, que é água, com a palavra money, que é dinheiro, tá bom? Então, esses são exemplos de palavras não contáveis, ou seja, palavras que você não usa 1, 2, 3 quando você está falando delas, ok? Bom, eu também queria falar sobre essas preposições, pessoal, in, at e on, mas a grande verdade é que sobre o uso dessas preposições, eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, mas o mais interessante é vocês ouvirem bastante, lerem bastante, estarem em contato com essas preposições, porque às vezes você percebe regras sendo quebradas no uso delas, por nativos mesmo. Então, nesse caso, eu vou deixar aqui algumas regras, algumas observações, mas vocês procurem sempre praticar bastante o ouvir, ok? Bom, vamos começar por in. In traz a ideia de estar dentro. Então, get in. Entre, né? Get in significa entre. Então, o in, ele traz a ideia de estar dentro. Então, por exemplo, estando dentro da casa, in a house. In a house. Em uma casa. Dentro da casa. Estando numa fila, in a line. In a line. Numa fila. Está na fila. Está dentro da fila. In your dreams. In your dreams. Está nos seus sonhos. Traz a ideia de estar dentro. At, por outro lado, traz a ideia de lugar. Ela traz uma ideia de espaço. Então, por exemplo, at the bank. At the bank. No banco. É um lugar, né? É um lugar.
No cinema, at the cinema, at the cinema. Então, no cinema. Vamos ver outro exemplo que eu tenho. Em casa, at home, at home, at home. Também traz a ideia de um lugar, né? De um espaço. Já o on, esse traz a ideia de estar sobre. Lembra daquela famosa frase, the book's on the table? Então, está sobre a mesa, né? On the table. A mesma coisa aqui, nós vamos ter essa ideia de sobre com o uso da preposição on. Então, por exemplo, on the floor, sobre o chão, on the floor. Ok? Bom, é isso, não tem muito o que fazer com relação a essas preposições. Eu vejo várias explicações. Uma vez eu lembro que eu entrei em um site quando eu estava começando a estudar, e eu entrei num site para saber qual era a diferença, né, dessas preposições de uma para outra. E para mim o cara estava falando no aramaico, porque ele falava que a preposição, o pretérito, o tempo perfeito, que não sei o que, enfim, estava falando grego. Ele estava falando coisas que eu não entendo em português. Por que raios eu entenderia aquilo em inglês, não é verdade? Então, a melhor forma da gente aprender isso rápido e bem é a gente repetindo muito. Repetindo, lendo, e a gente vai acabar, por intuição, sabendo quando usar essas preposições corretamente, ok? Bom, vamos lá. Eu dei aqui uma dica. A dica é a seguinte, anote em um caderno várias frases prontas que tenham essas palavras. Então, frases que tenham on, in, at, que tenham a, and, tudo aquilo que a gente já falou aqui, tá bom? Esse é o mesmo caso com as palavras for e to. Para essas palavras, eu vou sugerir a você que também leia bastante, que ouça bastante conversação e procure perceber quando elas devem ser usadas para que você possa falar corretamente. Porque existem regras, existem alguns conselhos acerca do uso dessas duas palavras, mas eu acredito que é melhor realmente você aprender o uso delas por intuição. Porque não é uma coisa que você vai ver várias vezes ser quebrado, assim. Por exemplo, tem uma regra no inglês que nunca se deve usar a preposição no fim da frase. Mas usa-se no inglês falado preposição no fim das frases. Os americanos falam usando preposição no fim das frases. Então é algo para você digerir pelo listening, tá? Pela experiência com o idioma e saber como utilizar. Não fique ansioso por causa disso. Agora tem essa palavrinha suggest e suppose. Essas duas palavrinhas eu posso te dar algumas dicas. Bom, suggest. Em primeiro lugar, essa palavra você tem que usar sempre relacionada à ideia. Então, você sempre está sugerindo uma ideia, não a pessoa. Então, por exemplo, eu não posso dizer suggest us ou suggest me. Por quê? Porque aí eu estou colocando esse pronome no lugar errado. Esse pronome não pode estar aí. O que tem que ser sugerido é a ideia. Então, I suggest that you read this book. Certinho. Você pode até colocar, por isso que eu coloquei ali o that entre parênteses. I suggest you read this book. Ok, perfeito, porque o que está sendo sugerido é a ideia. Tá? Apesar de ter o pronome ali, se você tirar o that, mas mesmo o pronome estando ali, ele não está tomando o lugar da ideia. A ideia é que está sendo sugerida. Suppose, o que acontece com essa palavra? Ela pode ser usada dessa forma, I suppose, né? Eu suponho, I suppose, ou você pode também utilizar ela no sentido de como eu saberia, por exemplo, how am I supposed to know? How am I supposed to know? Como eu poderia saber? Né? Como eu poderia ter consciência disso? Como eu poderia saber? How am I supposed to know? Ok? Bom, vamos ver o que mais que eu tenho para dizer para vocês. Dicas. Como sempre acertar a pronúncia. Já que nós estamos falando de conversação, é importante que você se sinta seguro para sempre acertar a pronúncia do idioma inglês. Bom, então pela minha experiência, que eu diria para você o seguinte. Primeiro de tudo, compra um mini dicionário com transcrição fonética. É muito importante. O que é transcrição fonética? Você viu em algumas palavras que eu mostrei aqui, aparecer entre parênteses a forma escrita de como se fala? Pois é, transcrição fonética é isso. É o modo escrito da fala. Então ali você consegue ter uma ideia de pronúncia muito boa e você aprende a palavra já por ouvir
por ler a forma comum da palavra e por ler a transcrição fonética. Você vai conseguir, se você fizer isso desde o começo, dificilmente você vai errar a pronúncia, só por falha mesmo, mas não por falta de conhecimento, ok? Outra coisa que eu sugiro a você, aprenda as letras que não têm som. Sei que pode haver uma infinidade de letras que não têm som, mas você pode procurar pelas mais repetitivas, pelo menos. Porque se você já está estudando também com a transcrição fonética, você já vai automaticamente sabendo as letras que não têm som. E é uma coisa para você complementar com o dicionário de transcrição fonética. Algumas letras não têm som. Então, por exemplo, na palavra island, olha aqui a transcrição fonética, tá vendo? Ela está certinha com a pronúncia. Island. Então, eu tenho island. Esse E de cabeça para baixo é o que é chamado schwa sound. Então, ele é um som de Como eu disse no vídeo sobre listening, quando você tem o ER, né, por exemplo, power, o pessoal pensa que é power, né, não é power, porque é exatamente esse som de E de cabeça para baixo que é o schwa sound, power. Então, wonder, tá? Essa é a ideia. Mas voltando para a palavra aqui da tela, island. Você percebe que o S, depois do I, ele não tem som, não é Island ou Iceland. Não, é island. Então é importante você saber as letras que não têm som. Então, essa daqui, por exemplo, uma pessoa que não soubesse ler a transcrição fonética aqui do lado ou que nunca tivesse ouvido a palavra, ela provavelmente ia arriscar alguma coisa do tipo Wednesday, né? E que simplesmente é um som que não existe. O D não existe nessa palavra, o D depois do E, ele fica somente como Wednesday, ok? Igualzinho está escrito na transcrição fonética. Essa palavra, alguém, já falei disso em outros vídeos, o pessoal fala calm, né? Calm, não é calm, é calm, keep calm, ok? É exatamente assim. Pode ver a transcrição fonética aqui. A palavra que o pessoal pensa que é Castle, né? Ou Castle, algumas pessoas falam. O pessoal fala daquele videogame Castlevania, né? Castlevania, o pessoal fala Castlevania. A pronúncia correta é Castlevania. Então, você percebe aqui pela transcrição fonética que a pronúncia dessa palavra é castle. O T não tem som. Castle. E o E também, o E no final, também não tem som. Castle, ok? Castle. Essa palavra aqui tem duas coisas. O O, no inglês, ele tem uma tendência muito grande a ter som de A. Acontece com a palavra God. O pessoal fala que é God, né? Não é esse som forte de O, God. É God. É um som de A. Na palavra not, que o pessoal fala not, é not, não, not. Na palavra stop, né? Não é stop, é stop. Com som de A também. E nesse caso também. Nós temos aqui a palavra com som de A. E no final, o B não tem som. Então é bum. Ok? Mais uma é climb. Também não tem o som do B no final. Climb. Temos mais um aqui. Muscle. Não é musclo. Não é muscle. Sei lá. O pessoal fala de diversas formas. Muscle. Ok? E para encerrar, nós temos também a half, que é metade. Não é half, é half. Ok? Bom, essas foram as sugestões que eu tinha para dar para vocês com relação ao uso, com relação à conversação, ao speaking. Porque, na verdade, speaking não é uma coisa que se ensina, eu penso. Não é uma coisa que a gente fica ensinando de fato, porque é a parte da prática, né? A gente pode ensinar uma pessoa a ler em inglês, a gente pode ensinar uma pessoa a ouvir inglês, a gente pode ensinar uma pessoa a escrever em inglês, mas falar inglês é realmente a pessoa que tem que falar. É realmente a pessoa que tem que praticar e chegar no nível da comunicação, no nível da conversação. Bom, como última dica, eu volto então a chover no molhado. Qual que é a minha última dica? Ouça, depois ouça de novo, depois ouça mais uma vez
e depois ouça de novo, e depois de tudo isso, ouça de novo. Porque o grande segredo do aprendizado de qualquer língua, de qualquer idioma, é ouvir muito. Todo o resto do aprendizado é só recurso para ajudar você a entender o que você ouve. Só. Porque se você ouve bem, você vai falar bem, você vai se comunicar bem, e isso é o mais importante de tudo. Pessoal, estou muito feliz por ter conseguido chegar ao fim desse curso, por ter feito esse curso que eu fiz com muito carinho, fiz com muita dedicação, e eu acredito que ele vai ajudar muita gente, acredito que ele vai alcançar aí um público bem grande, e é isso. Não tem mais o que falar, né? Agora é só, a semente foi plantada, é só a gente ver os resultados que vão surgir a partir de então. Fica ligado no canal, porque agora os meus vídeos vão ser assim, vão ser cursos, vão ser com começo, meio e fim, e alguns vídeos antigos que eu reconheço que não estão muito bons vão ser retirados do canal, e nós vamos prosseguir com melhor qualidade a partir de agora. Ok? Muito obrigado. A gente se vê no próximo curso. Tchau.